Em seu livro épico, de 1850, Le Vicomte de Bragelonne, Alexandre Dumas criou uma imagem cativante do homem com a máscara de ferro. Queria continuar a inspirar inúmeros filmes e cimentou o lugar da figura misteriosa na cultura popular. Dumas foi inspirado por uma lenda que havia surgido quase 2 séculos antes. Contava a história de um prisioneiro misterioso que havia sido preso secretamente na França. Ele passou décadas em várias masmorras escuras e úmidas, terminando na Bastilha. Bem guardado, ele foi mantido na solidão, onde ninguém podia ouvir o que ele poderia ter a dizer, e ele não tinha permissão nem mesmo para falar o seu nome. Ele foi trancado por um carcereiro que foi ordenado a matá-lo se ele falasse qualquer coisa além de suas necessidades. O carcereiro, no entanto, mostrou grande respeito a esse prisioneiro, mesmo de pé, chapéu na mão, em sua presença. Pois, na história de Dumas, esse não era um prisioneiro qualquer. Ele era um dos homens mais bem-nascidos na Terra. De acordo com a lenda e conto de Dumas, o prisioneiro foi forçado a usar a máscara de ferro sobre seu rosto para esconder sua identidade. E 2 mosqueteiros estavam prontos para matar ele se por acaso ele desobedecesse. Por que ele tinha sido preso era um segredo de Estado. E depois de sua morte, sua cela foi esfregada e raspada, seus móveis miseráveis destruídos, no acaso de ele ter escrito seu nome em um lugar escondido. Outro homem que ficou intrigado com essa lenda foi o escritor francês Voltaire, que olhou para os contos do prisioneiro e a máscara horrível que ele aparentemente tinha sido feito para usar. Ele descobriu que, longe de ser uma história, o homem com a máscara de ferro tinha realmente existido. Ele era um prisioneiro que vivia na época do rei Luís XIV, que reinou na França entre 1643 e 1715. Ele era conhecido como Rei Sol, o Luís XIV. Voltaire especulou que havia apenas uma razão pela qual o prisioneiro desconhecido teria que esconder seu rosto. Ele se assemelhava ao único homem que seria instantaneamente reconhecível a todos os franceses, o próprio Rei Sol. Voltaire concluiu que o prisioneiro deve ter sido gêmeo secreto do rei Luís, que havia sido preso para preservar a segurança do reino. Essa teoria do gêmeo inspirou Alexandre Dumas, que a incorporou na trama elaborada de Le Vicomte de Bragelonne. Em grande parte, como resultado do conto de Dumas e dos filmes que mais tarde gerou, a lenda do homem na máscara de ferro tem intrigado as pessoas por muitos anos. No entanto, a história verdadeira é totalmente diferente do conto que Dumas escreveu. Depois de analisar as cartas enviadas entre Luís XIV e o ministro francês da guerra, um cara chamado Louvois, e também entre o rei, o Louvois, e um carcereiro chamado Saint-Marc, chegou-se à conclusão de que o homem na máscara de ferro era provavelmente um prisioneiro humilde chamado Eustache. Embora não haja uma prova fumegante, né, a gente tem alguns acúmulos, né, algumas evidências nesse conjunto, né, nessa caixa enigmática que apontam fortemente para ele. Além disso, ele não usava permanentemente uma máscara de ferro. Essa foi uma invenção do Voltaire, que escreveu que o prisioneiro usava uma máscara, o pedaço do queixo do qual tinha molas de aço para permitir que o prisioneiro se alimentasse enquanto estivesse de máscara. Não tem base histórica para isso. Na verdade, Eustache só foi obrigado a usar uma máscara feita de veludo preto, não de ferro, nos últimos anos de sua vida, e só quando ele poderia ter sido visto pelos espectadores. A teoria de que o homem com a máscara de ferro era Eustache foi apresentada pela primeira vez por Jules Lair, um advogado francês que virou historiador em 1890. A teoria foi rejeitada por muitos historiadores porque Eustache não era considerado interessante ou importante o suficiente. Eles pensavam, como Voltaire e Dumas, que o homem na máscara tinha que ser alguém de significado. Então, a busca continuou. Luís XIV, rei da França, é aquele cara pintado por Hyacinthe Rigaud nessa imagem aqui. Veja que figura poderosa. Ele gostava sempre de estar pintado, de ser reconhecível. Por isso, teoricamente, o homem na máscara de ferro era um homem
que precisava se esconder, por isso ele seria um gêmeo secreto do rei, por isso a máscara. Mas não tem nenhuma razão real para que um prisioneiro humilde não poderia ter sido o homem com a máscara de ferro. Antes da gente discutir o motivo da prisão do Eustache, a gente precisa conhecer um pouquinho a história dele. A história do Eustache começa no final de julho de 1669, quando Luís XIV mandou uma ordem de prisão para esse cara chamado Eustache, que deveria ser capturado à vista de todos e levado para a fortaleza de Pignerol, nos Alpes italianos. O terrível, muitas vezes bizarro, tratamento que ele sofreu enquanto estava preso era notavelmente semelhante ao da releitura fictícia de Dumas na história. Ele foi mantido sob condições de máximo sigilo e o seu carcereiro, um ex-sargento dos mosqueteiros chamado Saint-Mars, garantiu que ele não poderia ser visto nem ouvido por ninguém. Uma vez por dia, Saint-Mars deixava ali na cela dele um pacote com um pouquinho de comida no chão da cela. E se Eustache tentasse falar de qualquer coisa menos de suas necessidades, ou seja, qualquer coisa além das suas necessidades mais básicas, Saint-Mars deveria matá-lo. É uma ordem que o próprio Saint-Mars disse que cumpriria, né? Ele teria dito que se falasse com ele ou com qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, de fato, o atropelaria com minha espada. Mas a versão de Dumas, nos eventos dele, Conte de Bragelonne, se afasta da verdade. Longe de ser o gêmeo secreto do rei, ou mesmo um prisioneiro de alto escalão, Eustache foi descrito por Louvois como apenas um criado. Na França do século XVII, a patente, o nível de uma pessoa é preservado mesmo quando essa pessoa está na prisão. Como criado, Eustache era de baixo status. Isso se refletiu nos itens insignificantes previstos para o seu uso. Ele recebeu roupas baratas, como Louvois afirmou, roupas para esse tipo de pessoas, esse tipo de roupa deve durar 3 ou 4 anos. Em contrapartida, o outro prisioneiro do Estado, sob vigilância de Saint-Mars, um aristocrático chamado Nicolas Fouquet, o superintendente de finanças da França, que foi preso por construir um castelo que queria competir com o Palácio de Versalhes, recebeu ternos novos a cada estação do ano. Então, enquanto o criado recebe uma peça de roupa para durar por 4 anos, esse Nicolas Fouquet, esse aristocrata, recebe roupas novas a cada estação do ano. Enquanto Eustache não tinha ninguém para cuidar dele ou mantê-lo companhia, o Fouquet gostava dos serviços dos criados. A comida de Eustache mal era suficiente para mantê-lo vivo, mas Fouquet comeu as melhores refeições, como estaria disponível para ele se ele estivesse livre. No entanto, havia um aspecto em que os dois homens eram os mesmos. Fouquet também era guardado com segurança e foi proibido de se comunicar com o mundo exterior por pelo menos os primeiros anos de sua prisão. Os dois foram jogados juntos enquanto estavam na prisão, com Eustache sendo forçado a servir como criado o ministro das Finanças, que estava preso. Ou seja, o criado continuava criado, mesmo preso, e o aristocrata continuava aristocrata, mesmo preso. Ser criado por um prisioneiro era um trabalho decididamente indesejável. Os criados eram obrigados a se apresentar com os seus mestres permanecendo na prisão e proibidos até mesmo de visitar as famílias enquanto estivessem em serviço. Fouquet deveria ter 2 criados enquanto estava na prisão. No entanto, um deles tinha morrido. Então, apenas um criado chamado Larivière estava a seu serviço. Depois de não encontrar um substituto, Saint-Mars lembrou que Eustache havia sido descrito como um criado. E com a permissão de Luís XIV e do Louvois, né, o rei e o chefe de polícia, então aí o Eustache foi servir o Fouquet. Inicialmente esperava-se que ele trabalhasse somente quando o criado Larivière não fosse capaz de cumprir suas funções. Mas, com o passar do tempo, tornou-se uma presença permanente, sendo autorizado a acompanhar o Fouquet quando esse recebeu permissão para andar no pátio interior da cadeia. Com o tempo, Fouquet foi autorizado a entreter
os visitantes na prisão, e Eustache cuidou de suas necessidades, como ele fez com seu mestre. Com tantas pessoas indo e vindo, a segurança se tornou uma preocupação, mas Luís XIV e Louvois não estavam indevidamente preocupados. Saint-Mars foi simplesmente ordenado a arranjar com Fouquet em relação à segurança da pessoa chamada Eustache, recomendando-o, acima de tudo, para que ele não fale com ninguém em particular. Fouquet, ele próprio, um prisioneiro do Estado, agora tinha a responsabilidade de proteger Eustache e garantir que o motivo de sua prisão permanecesse desconhecido. Qual era então o segredo de Eustache? Claramente tinha a ver com suas atividades antes da prisão. Evidências para isso são encontradas em uma carta escrita por Louvois a Fouquet, sobre ordens do rei. Louvois perguntou ao ex-superintendente se Eustache tinha falado na frente de seu outro criado sobre o que ele tinha visto antes de sua prisão. Ele então riscou essa linha e substituiu por uma que falava sobre como Eustache tinha sido empregado antes de sua prisão. Na carta original, o Luís tinha apenas afirmado que ele estava insatisfeito com o comportamento desse homem. Ele não fez nenhuma elaboração. Luís, portanto, não oferece nenhum indício de por que Eustache tinha tão desgraçadamente sido condenado. No entanto, o contexto em que Eustache foi preso pode nos ajudar a entender. No verão de 1669, importantes e secretas negociações estavam acontecendo entre o rei Carlos II da Inglaterra e Luís XIV. Essas negociações estavam sendo conduzidas através da irmã de Carlos, Henrietta, duquesa de Orléans, que era casada com o irmão de Luís, o Filipe. Charles e Henrietta usavam criados para levar mensagens de ida e volta através do Canal da Mancha. Mas esses criados frequentemente envolviam outros servos para levar mensagens em seus nomes. Muitas vezes, Charles e Henrietta não sabiam quem eram essas pessoas. De fato, em uma carta para sua irmã, Carlos notou que ele havia recebido uma carta dela através do italiano, cujo nome você não conhece. E ele me entregou sua carta em uma passagem onde estava tão escuro que eu não reconheceria seu rosto novamente se eu o visse. Eustache, é claro, não era esse homem, uma vez que ele não era italiano, mas francês. No entanto, esse comentário ilustra uma atmosfera de sigilo que cercou a comunicação durante esse período tão sensível. Pouco antes da prisão de Eustache, Louvois e Letellier, seu pai e antecessor no Ministério para a Guerra, foram incluídos nessas negociações. É possível que Eustache tenha sido empregado por um ou ambos esses homens, ou talvez até pela própria Henrietta, e que ele tenha se tornado privado de segredo e informações confidenciais, ou seja, o próprio Eustache acabou sabendo de coisas que ele não poderia saber. Isso explicaria a raiva de Louvois em relação a Eustache, com o ministro se referindo a ele como um miserável. E o fato de Eustache ter sido preso perto de Dunkerque, um dos principais portos da Inglaterra, adiciona mais peso a essa teoria. Um retrato do século XVIII de Henrietta da Inglaterra segurando um retrato de seu marido, Filipe, irmão do rei Luís XIV da França. Henrietta, irmã do rei Carlos II da Inglaterra, tem um retrato de seu marido, irmão do rei Luís XIV. O envolvimento da duquesa de Orléans em negociações secretas pode ter sido o motivo pelo qual Eustache foi preso. Seja lá o que Eustache ouviu, foi certamente considerado sério o suficiente na época para justificar uma vida na prisão. Após a morte de seu companheiro de prisão, o Fouquet, ele foi devolvido à sua antiga cela, porque acreditava-se que o outro criado de Fouquet, La Rivière, tinha aprendido o segredo de Eustache, e porque ele não havia reportado uma falha na segurança que havia sido descoberta em breve. Antes de Fouquet morrer, ele não foi demitido de seu posto e mandado embora como deveria ter sido, mas foi preso com Eustache. Eles foram mantidos juntos na antiga cela de Eustache,
até que pudessem ser transferidos para outra fortaleza. La Rivière morreu lá 7 anos depois, deixando Eustache em paz. Quando foram presos juntos, Eustache e La Rivière perderam seus nomes e suas identidades. Saint-Mars o chamou de os Cavaleiros da Torre Inferior, ou seus dois mer, ou pássaros negros. Mais tarde, Eustache seria referido em correspondência oficial simplesmente como o velho prisioneiro de Saint-Mars, ou como o próprio Saint-Mars gostava de chamá-lo, o meu prisioneiro. Quando Louvois morreu em 1691 e foi substituído no Ministério da Guerra por seu filho, Berbezieux, o novo secretário não sabia quem era Eustache ou por que ele havia sido preso. Eustache tinha sido esquecido e seu segredo tinha perdido sua importância. O homem com a máscara de veludo, no entanto, ele ainda tinha seus usos. Saint-Mars gostava de usar o prestígio desse prisioneiro, né, para ser o grande guardião de prisioneiros ilustres, como o Fouquet, ou como o próprio Eustache. Na tentativa de preservar o seu próprio status de carcereiro, Saint-Mars exagerou na importância de Eustache ao deixar as pessoas acreditarem que ele estava guardando um prisioneiro secreto. Sussurros abundavam que ele poderia ter sido Henry Cromwell, o filho de Oliver Cromwell, ou então o popular Duc de Beaufort, que havia desaparecido no cerco de Candiac. Após sua transferência para a ilha de Sainte-Marguerite, perto de Cannes, Saint-Mars levou Eustache com ele, fornecendo-lhe um modo de transporte elaborado. Uma cadeira bem enrolada em volta de um pano. Isso devia esconder Eustache dos espectadores, mas em vez disso, apenas atraiu a atenção dos curiosos. De acordo com uma fonte, Saint-Mars também fez Eustache usar uma máscara para a viagem. No entanto, ele não tinha sido obrigado a esconder o seu rosto quando viajou para Pinheiros, nem quando estava em sua cela, ou mesmo quando estava servindo Fouquet. Saint-Mars não tinha recebido nenhuma ordem para esconder o rosto de Eustache. Era apenas mais um meio do carcereiro alimentar o mistério em torno de Eustache e assim melhorar o seu próprio prestígio. Finalmente, Saint-Mars tornou-se governador da Bastilha. Enquanto Eustache inicialmente seria deixado para trás na ilha, Saint-Mars insistiu em trazê-lo para Paris. Nesse ponto termina a comunicação oficial sobre Eustache, embora ele seja mencionado nos registros de um administrador da Bastilha que observou que o prisioneiro chegou mascarado. Na prisão, ele usava uma máscara de veludo preta que cobria a parte superior do rosto, sempre que ele poderia ser visto, como quando ele foi para a missa. 5 anos depois de chegar à Bastilha, em 1703, Eustache morreu, ainda como prisioneiro, lá, e foi enterrado no cemitério paroquial de São Paulo. Em muitos aspectos, o homem com a máscara de ferro era uma invenção de Saint-Mars, um carcereiro ambicioso, incapaz de deixar de lado o status de celebridade que guardava prisioneiros ilustres. Na realidade, Eustache não era o prisioneiro real da lenda. Saint-Mars precisava cobrir o rosto do seu prisioneiro não para esconder quem ele era, mas para esconder quem ele, Saint-Mars, era. Voltaire estava mais certo do que imaginava quando, referindo-se à prisão de Eustache, disse que nenhum homem de qualquer consequência na Europa desapareceu naquele momento. É isso.